se nós vencermos esse filisteu, vocês quem serão nossos servos? Ninguém tinha coragem. Era uma aposta muito responsiva. Era uma aposta muito grave. Ninguém queria arriscar colocar Israel a preço, nem Saul quis arriscar. Quando de repente, por uma ordenança do pai de Jessé, o belemita, Davi é enviado para levar pão, leite e grão tostado para dentro de uma batalha. Quando Davi chega até a região onde estava acontecendo uma suposta batalha, porque não havia batalha, a primeira coisa que ele vai perguntar é quem está ganhando a guerra. Só que naquele momento não havia derrotados e nem vitoriosos. O que havia era um povo ameaçado por Golias. Eu vou repetir. Não havia derrotados, não havia vitoriosos, porque não havia ainda uma batalha. Mas havia uma ameaça. De quem? De Golias. E como é que Golias estava ganhando aquela batalha que ainda nem existia? Só na força da ameaça. Eu quero trazer a primeira revelação desse momento. Golias, por mais que seja alto, por mais que seja forte, robusto, antes que ele mostre do que ele é capaz, ele vai ameaçar. Antes que ele mostre do que ele é capaz, ele vai soltar o grito. Você conseguiu entender? Algumas pessoas estão entendendo que essa batalha nem começou, mas você já começou a perdê-la só pelo medo das ameaças. Golias fazia uma proposta e a proposta era arriscada. Alguém olhava e tinha medo de Golias e da ameaça. Só que quando Davi chega dentro do cenário, não tinha um sorriso no rosto de ninguém. Quando Golias chega, ele aterroriza. E quando Davi chega, está todo mundo aterrorizado. E Davi olha e diz assim: quem está ganhando a batalha? Ninguém. E por que é que está todo mundo triste? Por causa da ameaça. Porque existem ameaças que quebram nosso semblante. Eu vou falar. Existem ameaças que tiram nossa alegria. Existem ameaças que nos deixam cabisbaixos. Existem ameaças que nos tiram o controle psicológico. O povo de Israel estava sem equilíbrio psicológico por causa da ameaça. Alguém precisa se identificar com essa mensagem aqui, porque eu sei que Deus trouxe você aqui para poder receber essa palavra. Existem ameaças que lhe tiraram do propósito. Existem ameaças que lhe tiraram do caminho. Existem ameaças que lhe tiraram do projeto. Existem ameaças que lhe fizeram perder o apetite. O povo estava totalmente amedrontado. O povo estava atemorizado. Porque o povo estava por debaixo de uma ameaça. E quando Davi pergunta quem está ganhando, ninguém. E por que está todo mundo triste? Por causa da ameaça. E Davi se direciona até Eliabe, que era o seu irmão mais velho. E quando ele se direciona, o irmão mais velho vai olhar para ele e vai dizer: o que vieste fazer aqui? E aonde deixasse as poucas ovelhas do meu pai? Ele vai falar com Davi, dando tamanho ao ministério de Davi, dizendo assim: aonde deixasse as poucas ovelhas, como se o que Davi fizesse era menos valioso. Você já percebeu isso aqui? Porque Eliabe, por ser um soldado israelita,
ele menosprezava a função de pastor que Davi tinha e ainda dizia que a quantidade de ovelhas era pouca. Você já percebeu? Que tem gente que gosta de se destacar, é o autodestaque. Ela se acha superior porque usa um sapato de uma marca diferente da sua. Ele se acha melhor porque usa uma roupa melhor que a sua. Eu vou falar. Se acha melhor porque mora em um bairro diferente do seu. Se acha melhor porque tem um carro diferente do seu. Eu vou entregar tudo aqui. Tem gente que se autopromove. Tem gente que tem o espírito de Eliabe. Se acha melhor por isso, se acha melhor por aquilo. Deixa eu lhe dizer uma coisa, querido. Deixa eu lhe dizer uma coisa, querida. Você pode até se autopromover. Você tem que se supervalorizar mesmo. Só o que você não pode é diminuir as pessoas achando que você é grande. O que você não pode é pisar as pessoas achando que você tem superioridade. Eu preciso falar isso aqui. Deus usou a boca do apóstolo Pedro na segunda epístola para falar isso aqui. Deus usou a boca do apóstolo Pedro na segunda epístola para dizer assim: porque Deus dá graça ao humilde, mas ao soberbo ele abate. Nabucodonosor foi um dos reis mais potentes da Babilônia. E quando ele disse: eu criei Babilônia, pela soberba do coração, Deus abateu. Eliabe está dizendo para Davi que a função dele como pastor é inferior à função de Eliabe como soldado. Davi olha para ele e diz assim: por que é que te iraste tanto? Porque tem gente que fica com raiva quando te vê tomando alguma atitude. Eu vou entregar isso aqui, Deus. Tem gente que tem raiva das tuas atitudes. Tem gente que passa mal quando você consegue tomar iniciativas. Porque é o caso de Eliabe. Ele não queria ver Davi aonde ele estava. Tem gente que fica impotente diante de você. Roberto está falando besteira, não. Se Eliabe era tão superior a Davi, por que é que ele ficou com raiva com a presença de Davi? Já percebeu que tem gente que se acha que é melhor que você, mas quando você chega perto dela, ela fica toda inchada, sabe? Ela fica toda revoltada. É porque ela sabe que o seu brilho, aleluia, o seu brilho é mais forte porque não tem soberba em você. Não tem ganância, não tem arrogância, não tem menosprezo, você é original. E isso incomoda algumas pessoas. Tem gente que quando vê você fica de cabeça baixa, toda birrenta. Mas o interessante é que nas suas costas ela é melhor que você, ela é mais bonita, ela é mais formosa, é mais inteligente, tem mais dinheiro, tem casa do ano, tem carro do ano, tem um endereço melhor. Só que na sua presença ela passa mal. Não gosto dela. Mas você não disse que é melhor que ela? Diz que é melhor que você, mas passa mal na sua presença. Ora, tem alguma coisa estranha. Porque Eliabe fica com ódio quando vê Davi. Eliabe fica revoltado quando vê Davi. Se Eliabe é tão melhor que Davi, por que é que ele fica irado? Se Eliabe é tão melhor que Davi, por que é que se contorceu com a presença? Escuta, querida. Tem gente que não vai assumir, tem gente que não vai confessar, mas na verdade é que você incomoda. Eu vou lhe dizer, você não incomoda pelo que você tem, você não incomoda pelo que você veste, você não incomoda pelo que você calça, você não incomoda pelo que você come, você não incomoda pelo que você usa de perfume, você só incomoda pelo que você é. O que você é incomoda e você não pode fazer nada a respeito disso. Vai fazer o quê? Vai deixar de viver? Vai se matar? É porque a minha presença incomoda. O problema é dos incomodados,
Quem não gostar da sua presença, que se mude. Agora deixa eu te dizer uma coisa, nem Jesus Cristo agradou a todo mundo. Aí tu fica querendo pagar de boa samaritana, agradar gregos e troianos. Segura que é pra você. Vive a tua vida sem precisar da explicação pra seu ninguém, porque só se vive uma única vez. Tem gente que se incomoda com a sua presença. Tem gente que passa mal quando lhe vê chegar. Lá vai ela passando. De novo. Eu já vi essa semana 2 vezes ela vindo com sacola de compras. Já estava no shopping postando foto. Já estava lá. Já estava lá na sorveteria. Tava no restaurante aí, tu visse as fotos que postou. Deixa eu lhe dizer uma coisa, querida. Quem observa a sua vida não te detesta. Quem observa a sua vida não tem ódio. Eu vou lhe dizer uma coisa, não tem ódio. Não, a questão não é ódio, a questão é inveja. Mas a inveja é porque vê você vivendo de forma literária, sem precisar dar satisfações a seu ninguém. Eu parei para pensar. Eu cheguei a uma conclusão. Escute. Por que é que você tem raiva de mim? Escute. Isso aqui é você no cenário. Escuta! Isso aqui é você no cenário. Eu estou falando por você. Você dizendo para a invejosa assim. Para o invejoso. Por que é que você tem raiva de mim? Você nunca chorou minhas lágrimas. Por que é que você tem raiva de mim? Você nunca pegou o meu peso. Você nunca lutou uma luta comigo. Você nunca passou necessidade ao meu lado. Por que é que você tem raiva de mim? Você nunca pagou uma conta minha. Você nunca se sentou na mesa para perguntar como foi minha infância. Por que é que você tem tanta raiva de mim e presta atenção na minha vida? Das 2 a 1. Ou você tem muita raiva, ou você é uma fã que não consegue admitir. Sabe por quê? Porque se disser que admira você, vai ter que falar do seu potencial, vai ter que apontar tuas qualidades, vai ter que mostrar tuas virtudes. E só para não admitir que você é uma pessoa de luz, ela prefere ficar com raiva, emburrada, revoltada, porque não consegue ter humildade para admitir a pessoa que você é. Será que eu falei alguma besteira? Será que eu falei besteira? Não tem noção, não tem nexo, não faz sentido. Uma pessoa que te odeia sem te conhecer, não faz sentido. Só que Eliabe tem ódio de Davi. Eliabe tem ódio de Davi. A presença de Davi incomoda. Quando Davi escuta aquilo, sabe o que é que Davi faz? O texto diz que ele vira as costas e se desvia. Por quê? Porque lá dentro da casa que Eliabe estava com seus irmãos, foi nessa posição de costas que ele viu Davi ajoelhado na sala, recebendo azeite sobre a cabeça. Se você não pegar essa revelação agora, eu vou parar a transmissão. Enquanto Eliabe questionava o que Davi estava fazendo, Davi mostrava as costas, que era para que ele visse a marca do azeite que desceu sobre Davi. Porque a última vez que Eliabe viu Davi foi de costas. E Deus está ensinando algo para mim e para você. Quando começarem a questionar, quando começarem a tentar provocar, irritar, porque foi o que Eliabe fez, dê as costas, sai de cena. Não vou com sua cara, não tem problema não. Eu não gosto de você, não tem problema não. Você é muito metida, tudo bem, isso é um pensamento seu.
Porque é as costas que você precisa dar. Nesse momento Deus está dizendo para alguém: o único grito que você precisa dar é o silêncio. Porque se você sabe para que é que você foi levantada, você não precisa provar nada para ninguém. Primeiro, que tu não estás em entrevista de emprego para falar sobre as tuas qualidades. Segundo, tu não estás passando em um desfile de moda para precisar de nota de 0 a 10. Quem sabe para que foi levantado não precisa se justificar para ser ninguém. Davi escuta o blá 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 de Eliabe e diz assim: sabe de uma coisa? Eu vou dar o meu silêncio para tu. Toma aí, minhas costas. Como assim o silêncio? Me diga uma coisa. Quem aqui já viu uma pessoa se justificar quando sabe para que foi levantada? Se você chegar em um posto de gás, escuta! Se você chegar em um posto de gasolina, automaticamente o frentista vai perguntar: coloca o quanto de combustível e qual é o combustível? Porque ele sabe o que ele está fazendo ali. Se você chegar no médico, ele vai perguntar qual é o seu problema, o que você está sentindo, porque ele sabe o que você está fazendo ali. Quem sabe o que está fazendo não precisa se justificar. Não precisa se justificar. Davi não se justifica para Eliabe, ele dá as costas e sai. Sabe por quê? Porque tem coisa que você não precisa provar para ninguém. Eliabe não acreditava em Davi. E tem um detalhe muito importante. Quando Davi dá as costas para Eliabe, ele vai na direção lá do escritório de Saul. E ele vai dizer assim: eu vim para pelejar. Saul vai fazer uma entrevista com ele. Saul olha para Davi e diz assim: mas você não tem estatura. Quando Saul está olhando para Davi, ele está lembrando que Davi é o mesmo moço que tocou harpas para ele enquanto ele estava endemoniado. Saul está olhando para Davi dizendo assim: esse rapaz eu conheço. Eu conheço esse rapaz, ele já tocou música para mim, para tirar os espíritos maus de mim. Não, esse rapaz não é guerreiro não. Esse rapaz é pastor e tocador de harpa. Não vai dar para esse propósito. Saul vai dizer: eu conheço. Agora o teu adversário, ele é homem de batalha desde sua meninice, e tu és um pastor. Davi vai dizer para Saul assim: meu senhor, o senhor conhece o Davi que tocava harpa, mas agora eu vou te apresentar o Davi que já matou o urso e matou o leão. Porque existem experiências que ninguém viu, a não ser Deus e você. Existem experiências que somente você e Deus viram. Davi vai dizer: eu vou lhe mostrar um currículo que o Senhor não conhece. Eu apacentava as ovelhas de meu pai. Quando vinha um leão ou um urso, eu arrebatava da boca dele, abria a boca, ou então lhe pegava pela barba e puxava a ovelhinha de papai de dentro da boca do urso ou do leão. Eu fazia assim na vida de ambos, nos dois. Saul olha e disse: mas essa história eu não conheço. Porque existem histórias, existem batalhas que ninguém vai ver. Existem processos que ninguém vai acompanhar. Eu estou sentindo Deus aqui. Existem situações, existem fronteiras, existem pontes que você vai cruzar,
e será só você e Deus. Ele está dizendo: eu apacentava as ovelhas. Quando ele apacentava as ovelhas, ele estava sozinho, mas quando ele estava sozinho, ele tinha Deus, e somente Deus foi testemunha dele naquele momento. Davi estava dizendo: eu não sou mais o mesmo, porque eu passei por outras experiências. Só que Saul não está dando credibilidade, porque ele acha que Davi é o mesmo. Ele não está vendo a mudança, mas só que Davi está mudado. Alguém precisa ouvir isso. Alguém precisa ouvir isso. O que te aconteceu mudou a tua vida. As experiências que você passou sozinha. Quando você abriu o armário e você viu a escassez de pão. Quando você deitou na madrugada e sem sono, você disse: Deus, será que eu vou morrer aqui assim? Mas no dia seguinte você viu o sol amanhecer e você lembrou do Salmo de número 30, no verso 6 e 7, que diz: o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. E isso lhe deu experiência, e você superou os relacionamentos frustrados, derrotados, acabados, e alguém olha para você e diz assim: você não é mais a mesma, só que você passou por um processo que ninguém viu. Ninguém viu. Davi viveu cenas que o pai não viu. Davi viveu episódios que ninguém viu. Tem gente que está aqui e está entendendo o que Deus está falando, que você viveu processos que ninguém viveu. Você passou por rejeições que ninguém passou. Nesse momento o Espírito de Deus está mergulhando na sua alma para ressuscitar lembranças que você precisa superar. Você levou tapas na face que ninguém levou por você. Você foi traída por pessoas que você jamais trairia. Você ouviu palavras de familiares e de parentes como você jamais achou que ouviria. Só que você superou. Você está aí mais forte. Você está aí mais firme. Você está de cabeça erguida. E alguém olha para você e acha que você é a mesma pessoa, só que você não é mais a mesma. Você está mudada, porque quebraram você por dentro, mas você se reconstituiu. Você se reergueu. Você se levantou. E alguém olha e diz assim: como pode? Como pode? Eu achava que era uma coisa, mas está aí. Porque Saul está achando que Davi é o mesmo Davi da harpa, mas ele não é mais o Davi da harpa. Ele é o Davi do urso e do leão. Davi, ele vai receber a confiança de Saul para poder ir adiante, mas Saul vai dizer assim: use as minhas armaduras. Sabe o que quer dizer esse texto? Que mesmo que Davi fosse com a sua força de vontade, Saul queria ter uma parcela. Para quê? Para depois dizer para o povo: ele venceu o gigante. Se ele venceu, foi por minha causa, porque ele estava com a minha armadura. Você não vai vencer essa batalha apoiado em seu ninguém. Você não vai solucionar esse problema pedindo emprestado a seu ninguém. Porque é o que algumas pessoas estão querendo. Estão querendo lhe favorecer para dizer que não foi mérito seu, mas foi mérito dela, foi mérito dele. Estão tentando lhe propor uma ajuda, mas para depois se valer e dizer: só chegou porque eu ajudei, só foi porque eu dei condições, só foi porque eu dei recurso. Aí Deus te traz aqui hoje para te dizer: você vai vencer essa batalha, mas não será com a armadura de ninguém. Você vai usar a sua ferramenta.
ferramenta. É com a tua ferramenta, meu pastor Josué, que você vai conseguir superar os obstáculos. Porque tem alguém tentando propor ajuda para você. Tem alguém tentando propor um auxílio, um benefício. O caso de Saul é propor a armadura dele. Só que o texto vai dizer que quando Davi coloca a armadura de Saul nele, o menino fica todo desengonçado. Por quê? Porque o que serve para Saul não dá em Davi. E Davi desce, pega um surrão, pega uma funda, pega um cajado, pega 5 cestos do ribeiro e vai para a batalha. Porque Deus é assim. Quando Deus te coloca numa batalha, Ele também dá estrutura nas pernas e te dá resistência nos braços, e já colocou ferramenta de batalha para você chegar no final dela. Não veio luta sobre vós, senão humana, pois Deus não vos deixará tentar além daquilo que possais suportar, porque juntamente com a prova dará Deus também o escape. Isaías 43:2: quando passares pelas águas, elas não te submergirão, e quando pelo fogo passares, ele não arderá em ti. Tá pouco, então segura que tem mais. 43:13 de Isaías: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Roberto, falta só mais um. Segura que é pra você. 54:17 de Isaías: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás, porque essa é a herança que vem do Senhor e a justiça que dele procede. Davi, tu vais vencer essa batalha, mas você não vai precisar de apoio de Saul, porque antes que Saul te oferecesse uma armadura, Deus já tinha te ungido dentro da casa. Ele é baragaçai. Antes de Davi ir até Saul, Deus já tinha ungido ele. Porque é assim. Antes que Deus te coloque numa luta, Ele já tem te preparado, embora pareça que não. Embora pareça que você esteja despreparada, Deus já te preparou para a batalha. Tem gente que está me ouvindo aqui e está assim: mas Roberto, a luta é muito forte, parece que eu não vou dar conta. Claro, porque ele é um professor que não disse que tipo de prova vai aplicar no dia da aula. Ele não disse a prova financeira. Ele não disse a prova, aleluia, é de saúde, é alimentícia. Isso é uma prova espiritual, mas ele coloca você como aluno na classe, diz assim: eu sei que preparada você já está. Eu sei que preparado você já foi. Porque antes do gigante existe um azeite. Antes de um azeite existe uma promessa. Mas depois de tudo isso existe a aplicação da prova. Davi foi preparado. Você vai atravessar esse vale. Você vai atravessar essa luta. Você vai atravessar todo esse problema. Se você soubesse o que Deus vai fazer em sua vida, você estaria agora glorificando. Sabe por quê? Porque Deus te trouxe aqui nessa hora para te dizer duas coisas muito importantes. A primeira: quem estiver incomodado, que se mude. E a segunda: aonde tu colocares a planta do teu pé, Deus te entrega por herança. Você sabe que essa promessa é antiga, né? É uma promessa que Deus fez para Abraão. E eu sou geração de Abraão e você também é descendente de Abraão. Aonde colocares a planta do teu pé, a terra se torna tua por herança. Foi isso que fez Baraque tentar comprar Balaão para profetizar pragas contra Israel. O que é seu é seu. Você vai alcançar. Você vai almejar, você vai superar tudo isso. Queira o diabo ou não. Olhe, tem gente que está aqui e vai receber. Deus está me dizendo para alguém que trabalha na área da saúde,
A tua família, lá eu sei. Calabaia, Daia, Suri, Mitiacei. Para alguém que está nessa transmissão, que trabalha na área da saúde, Deus está dizendo: a tua parentela ainda vai calar muito a boca. Porque o que Deus vai fazer na tua vida vai colocar certas pessoas no devido lugar. Deus está entregando hoje uma liberação na vida de pessoas que foram humilhadas, que foram jogadas no chão, que foram abatidas, que foram escanteadas. Honraria. Honraria de Deus. Honraria do céu. Honraria para a sua vida. Ó, 3 áreas. Segura que a revelação é para isso aqui. Quem trabalha na área jurídica, advogados, promotores, oficiais de justiça, juízes, desembargadores. Quem trabalha na área da saúde, médicas, enfermeiras, cuidadores de idosos, fisioterapeutas, psiquiatras e etc. E a terceira, donas do lar. Coloque as mãos para o céu. Deus hoje está entregando. Remanto que assai. Ribiriosser, Vinigassar, Equiliminai. Deus hoje está entregando sobre suas vidas providências que você precisa, porque Ele já conhece a humilhação. Providências que você precisa, porque essas providências serão combustível para você ir adiante. Tu disseste: Deus, eu não aguento essa humilhação. A vontade que dá de reagir, mas Deus está te dizendo: faz igual Davi, dá as costas, dá o silêncio. Se cala. Porque tu vais ver o que Deus vai fazer na tua vida. Ele vai te jogar no cenário, e essa luta de hoje vai promover a sua vitória. Anote. Essa luta de hoje vai promover sua vitória. Essa luta de hoje vai promover a sua exaltação. É Deus que está mandando eu te dizer. Tome posse. Receba. Receba. Vamos orar. Vamos orar. Eu entrei proposto